Olá, vamos agora hoje ver um conteúdo bastante interessante de sistemas digitais e eletrônica digital, que é justamente o que a gente chama de CIs contadores, tá? A gente viu nos slides passados ou nas aulas passadas diversas arquiteturas de contagem, envolvendo desde contadores assíncronos com o velho defeito de acumular atrasos, tornando em algumas circunstâncias difícil o processo de contagem e colocamos como solução alternativa e mais empregada contadores síncronos, onde a gente tem um conjunto de flip-flops alimentados por uma única fonte de clock e um circuito combinacional que coloca as entradas J e K produzindo a contagem desejada. Mostramos também qual que é o artifício que nós empregamos para fazer com que um contador pare de contar um determinado valor, utilizando para isso uma porta lógica que numa determinada combinação de entrada reseta, né, aplica a opção de clear para iniciar a contagem. Mostramos também diagrama de transição de estados, máquina de estados. Mostramos também como seria o processo de contagem decrescente, assim como também mostramos como seria o controle de um circuito contador, onde esse controle a gente poderia considerar a possibilidade tanto de contagem incremental quanto também de contagem decremental. E por fim, mostramos como pode ser feita o carregamento ou a leitura de um valor inicial de contagem diferente de zero, bastando aqui colocar só o valor binário com que você gostaria de começar a contar baseado no acionamento do pino, tá? Responsável por isso, que seria o pino de load. Bem, tudo aquilo é só para mostrar o que existe dentro de um CI comercial que possa fazer o processo de contagem, seja incremental, decremental ou até de alguma maneira permitir ambos os processos, tá? Existe uma família de CIs da linha 74 que são bastante empregadas nos projetos. Então, para resolver a maior parte dos nossos projetos, nós não vamos considerar circuitos discretos como os mostrados aqui. A gente pode fazer o uso de circuitos comerciais. Pode não, deve. Eles não existem, não é à toa. Eles têm que ser utilizados porque facilitam bastante. Então, aqui eu vou apresentar um conjunto de 6 CIs, começando por esses quatro, o 74, 160, 161, 162 e 163. Aqui eu tenho uma característica, uma tela característica da visão geral deles, mas eu acredito que pela visualização do gráfico de comportamentos deles, a gente possa ter uma visão um pouquinho melhor. São 6 importantíssimos, tá? Mas a grosso modo, vamos tentar dar uma leitura geral aqui. Vamos só primeiro ver a principal característica. Eles, o 160, tem módulo 10, assim como o 162. Ou seja, eles contam de 0 até 9 aqui na saída. Essa é a saída QD, que é de maior, o de bit mais relevante, uma ordem, tá? E QA, que é o de menor relevância. Ou seja, aqui vai valer 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente até o valor 9, se for o 160 ou o 162. Se for o 61 ou 63, aqui nós vamos até o valor 15, ou seja, vai contar de 0 até 15, tendo o módulo 16. Bem, Alan, então 160 e 162, eles têm o mesmo módulo. Ok, a gente vai ver no slide mais à frente que existe uma diferença entre o 60 e o 62 que está relacionada ao clear dele, mas mais à frente a gente vê essa figura que resume a diferença entre os 6 CIs que eu vou apresentar a vocês. Ok? Aqui é a entrada de clock dele. Toda vez que entra um pulso de clock aqui, ele faz o processo de contagem. Lembrando que todos esses 6 aqui são CIs que só incrementam. Dois que eu vou mostrar a posteriori, que seria o 190 ou 191. Esses têm a possibilidade, através do controle desse pino aqui, tanto de incrementar quanto de decrementar. Mas, por enquanto, vamos nos ater apenas a esses 4 modelos aqui apresentados. Então, toda vez que chegar um pulso de clock, ele vai incrementar a saída desde que o ent-t e o emp, tá? O pino de ent-t e emp estejam valendo, entrando nele, o valor 1, ou seja, VCC. Considerando aqui que a gente está falando de tudo padrão TTL 5 volts. Ou seja, você tem que colocar esses dois pinos em VCC, porque quando chegar um pulso de entrada aqui, a saída vai ser incrementada. Se você colocar algum deles em zero, um processo de
pause. Mesmo que entre um pulso de clock aqui, se algum desses ou ambos estiverem em terra, não é feita a contagem. Tá? Então, a gente já entendeu o comportamento desses três primeiros pinos. Esse outro quarto pino é o pino de clear. Toda vez que chegar um pulso aqui, e esse pulso aqui por essa bolinha ou por essa barrinha, a gente entende que ele é ativo baixo, ou seja, o nível 0 ativa ele. Toda vez que chegar um nível 0 aqui, ele zera a saída, dependendo se o clear dele é síncrono ou assíncrono. Já vamos aqui estabelecer a grande diferença. O que é um clear assíncrono? Significa que, independente de qualquer que seja o momento, chegou um pulso de 0 lá, ao chegar ao pulso de 0, 50 nanosegundos depois, considerando que o tempo de atraso médio de um flip-flop está em torno de 50 nanosegundos, a saída é zerada. E enquanto valer zero aqui, ele vai continuar valendo zero aqui. Depois você tem que desativar ele, voltando ele para VCC, para que ele possa voltar para o comportamento normal desse circuito integrado, tá? Isso para o assíncrono. Assíncrono é, chegou o pulso, qualquer que seja o momento, ele vai ativar o clear. Já o clear síncrono significa que você tem que colocar um pulso em 0 aqui para ativar a saída clear. Aí na próxima entrada de clock, aqui uma borda de subida, aí só após a próxima entrada de clock é que ele zera a saída. E a função de clear tem que estar ainda ativada, ou seja, valendo zero, quando esse pulso aqui entrar. Depois que a borda de clock entrar e a saída for zerada, você pode desativar a entrada de clear, devolvendo ela para o valor de VCC. É lógico que essa entrada pode ser o pressionamento de um botão, pode ser uma porta NAND que, dado uma determinada combinação de saída, zera o clear. Isso tudo a gente vai ver de maneira mais prática em algum exercício. Por hora, vamos nos ater apenas à teoria, lembrando que a consolidação dos conhecimentos aqui e a importância do CI, ela realmente só é ressaltada quando a gente começa a mostrar um projeto prático do emprego desses circuitos. E eles são importantíssimos para projetos sequenciais. Dando sequência, nós temos o quinto pino, né? Terceiro, quarto, quinto pino, que é o pino de load. O pino de load, assim como o de clear, ele também é um pino de ativo baixo, onde ele pega esse conjunto de entradas, ou seja, o valor que está aqui, você pode colocar isso 0, 1, 0, 1, o valor que você desejar. Na hora que você der uma pulsada embaixo, tá? Dá um 0 ali nele, ele vai pegar o valor que está aqui e vai jogar na saída dele. Aí, se a gente for ver o load aqui, que a gente chama de carga, a gente tem ele tanto síncrona quanto assíncrona. No caso de todos esses 6 aqui, o load só é carregado quando eu colocar 0 aqui e esperar o próximo pulso de clock, tá? Isso é muito importante. Já se eu estivesse empregando um CI 190 ou 91, a qualquer momento que eu ativasse a entrada de load, ele pegaria o valor aqui de entrada e colocaria na saída. Pois bem, esse é o comportamento básico. Todas essas daqui são entradas, essas daqui são as saídas de contagem, e por fim eu tenho o pino de RCO. O pino de RCO é o pino que indica que esse contador atingiu o último processo de contagem dele. Então, se for o 160 ou o 162 que tem módulo 10, na hora que aqui eu ingressar no valor 9, ou seja, quando aqui tiver em 8, eu der um pulso de subida, T e P tiverem em alto, Clear e Load não tiverem acionados, ou seja, também tiverem em nível alto, na hora que eu der meu pulso aqui, ele vai para 9. Na hora que ele for para 9, o RCO também vai para 1. Até então, ele vale 0. Mas durante todo o processo que a saída tiver no seu valor mais alto possível, ele vai valer 1. Na hora que o valor 9 sair daqui, indo para qualquer outro valor, seja 0 ou seja um valor lido pela porta load, naturalmente que esse cara volta a seu valor natural de 0. Então, o RCO ele é ativado por 160 ou por 162 quando eu tenho o valor 9 aqui. Mas por 161 ou 163, o último valor que pode ser percebido aqui é o valor 15, onde equivale 1, 1, 1 e 1. Aí o RCO dele vai para 1, tá? Então, o RCO é o pino
que indica que ele atingiu o último estágio da contagem dele. A gente vai ver que isso é muito empregado quando a gente vai cascatear contadores, como, por exemplo, no projeto Relógio Digital. Aqui eu tenho um diagrama esquemático de um 163, lembrando que o 163 é um cara de módulo 16 e conta de 0 até 15. Então, vamos ver aqui a sequência de pinos aqui. Conforme a gente vê, é borda de subida. Então, toda vez que eu tenho uma borda de subida aqui na entrada de clock, aqui, ó, primeira borda de subida, vamos pegar esse instante, tem uma aqui. Clear, valendo 1, a gente percebe que aqui vale 0, ou seja, não foi ativado. Load, também valendo 1, a gente percebe aqui, tá? Esse aqui é o nível 0, então também não foi ativado. Entity e NTP também estão valendo 1, possibilitando a contagem dele, e que aqui na saída você está considerando que está valendo 0, 0, 0 e 0. Ou seja, considerando que inicialmente o seu CI está todo zerado. E a saída RCO dele a gente também consegue observar que também está zerada, porque aqui na minha saída eu tenho o valor 0000, tá? Primeiro pulso de clock, o que vai acontecer? Aqui nos pinos de entrada, lembrando que tudo isso daqui é pino de entrada. Isso daqui são os pinos de saída. Então, ele vai sair do valor 0000 e vai para o valor 0001. Ou seja, ele saiu de 0, foi para 1, não aconteceu nada com o RCO. Outro pulso vai valer 001 e 0, que é o valor 2 em binário. Outro pulso vai para 3. Outro pulso vai para 4. Aqui eu tenho o valor 4 em binário. Outro pulso, então aqui eu tenho 0, 1, 0 e 1. Isso daqui, ó, 0, 1, 0 e 1, tá? É para o próximo valor de contagem. Então, aqui era 0, 1, 2, 3, 4, 5 em binário. Na hora que eu dou um outro pulso de subida, outro pulso de clock, observem, tá? Aqui, que na hora que dá o pulso de clock, nesse momento daqui, ele sofreu o processo de clear. Mas observe que durante o processo de ativação do clear dele, não aconteceu nada, ó. Foi necessário aparecer um outro pulso em clock, ou seja, o clock dele, o clear dele é síncrono. Ele precisa de estar ativado e esperar o próximo pulso. Para aí, o que acontece? Foi para, estava em 5. 0, 0, 0 e 0. Resetou. Outro pulso de clock, observe que quando aconteceu o pulso de clock, a entrada de clear já não estava mais ativada, então ele vai para o valor 1, depois valor 2, depois valor 3 em binário, 0, 0, 1 e 1, valor 3. Observem que aqui o load foi ativado. Nesse exato momento aqui, quando ele foi ativado, e lembrando que aqui eu tenho o valor 1, 1, 0 e 0, tá? Quando ele foi ativado aqui, observem que não houve nenhuma mudança na saída. Foi necessário aparecer um outro pulso, um pulso de clock, para aí sim, olha o valor que ele estava. Ele estava 0, 0, 1 e 1. O que é isso? Isso daqui é o valor 3. Na hora que dá outro pulso, ele não vai para o valor 4. Ele vai para o valor 1, 1, 0 e 0, que é o valor que estava aqui. Olha que interessante, tá? Então, isso daqui é o valor 1, 2, 4, 8, 8 mais 4, 12. É o valor 12. Então, ele pula de 3 para 12 em binário. Outro pulso de clock, observe que no momento do pulso de clock, tá? Já não estava sendo mais acionado o load, então ele vai para o valor 13 em binário. Outro pulso de clock, observem que quando acontece o pulso de clock também tinha nada acionado, e vai para o valor 14, tá? Que não é o último. Outro pulso de clock. Aí observe que nesse momento aqui, o ente P, ele foi para 0. Então, ele estava no valor 14, ele pausou, continua no valor 14, apesar da entrada do pulso de clock, porque ele foi pausado. Outro pulso de clock, observe que durante a ocorrência do pulso de clock, já o ente T, que estava zerado, que também pausou, então continua no valor 14. Já no próximo pulso de clock T6, aqui ilustrado, observem que tanto ente T quanto ente P valem 1, load vale 1, significa que não foi acionado, clear vale 1, significa que não foi acionado, então ele vai para o último estágio, porque depois do 14 a gente tem o valor 1, 1, 1 e 1, que é o 15, último estágio, por 163. Aí o pino RCO levanta, indicando que é o último estágio, e assim permanece até que chega o próximo pulso e reinicia a contagem, levando todas as saídas para 0, se assim os pinos de entrada o permitirem.
Aqui, de maneira igual, nós temos o 160, tá? Então, a dinâmica do meu sinal é praticamente a mesma. A única diferença que eu tenho, como vocês podem observar aqui na saída de RCO, é que eu tenho como último estágio o valor 9, tá? Por quê? É um contador de módulo 10, tá bom? Observem também uma coisa interessante aqui, é que quando eu desabilito a entrada ent-t, olha aqui a entrada ent-t, o RCO dele vai para zero, tá? Já quando faço a mesma coisa com ent-p, a saída RCO dele não é mexida, tá? Então, a grande diferença do T para o P é que o T, se entrar a saída RCO estiver ativada, porque está no último estágio, ele consegue anular ela, ao contrário do P. Então, essa é a pequena diferença que nós temos entre o em T e o em P. Por fim, a gente apresentou os 4 outros circuitos. Agora a gente vai apresentar os 2 últimos que faltam. Observe que a pinagem mudou um pouquinho. Continua tendo clock. Lá eu tinha o ENT, o ENP. Aqui foram substituídos pelo CTEM. O CTEM tem uma função bastante similar, tá? Que é permitir a contagem dele enquanto ativo estiver. E observem que o nível de ativação dele aqui agora é zero. A gente vê por essa bolinha ou por essa barrinha. Ou seja, para permitir a contagem desse cara daqui, aqui tem que valer zero. Porque se valer 1, ele pausa. Tá bom? Ele é borda de subida também. Aqui ele tem o seu terceiro pino, um pino de configuração, um pino de entrada, que define se a contagem é incremental, up. Então, quando eu coloco zero aqui, a saída vai incrementando. Quando eu coloco 1 aqui, de down, a saída vai decrementando. Observando que o 190 é módulo 10 e o 191 é módulo 16. Então, imaginemos o caso do 190. Enquanto esse cara estiver valendo zero, que é up, ele vai contar de 0 até 9. E o seu sinal de RCO, igual ao CI anterior, só que aquele é ativo baixo, ele vai indicar o último estágio de contagem em up como sendo 9. Todavia, você tem que ficar esperto que se esse cara estiver em down, e aqui eu tiver o valor 9 para o 190, ele não vai ativar, tá? Não vai ir para zero. Por quê? Porque no processo de decremento, que indica que eu coloco o sinal 1 aqui, o último estágio do decremento não é o 9 é do incremento. O último estágio do decremento é o zero. Então, para aqui ser ativado, e a ativação dele é zero, tá? Observando aqui por essa representação simbólica, a saída aqui tem que valer zero, porque está no processo de down. Então, é importante observar essa dinâmica. A função do load é a mesma, a função desses pinos de entrada aqui é a mesma, estão associadas à função de load, a saída também é a mesma. RCO é muito parecido, se não igual, pela diferença de que agora ele é ativo baixo, ou seja, quando ele não está no último estágio de contagem, que pode ser 0 para down ou 9 para up, considerando o CI 190, ou 15, considerando o CDI 191, ele sai zero. Já o min-max é a mesma coisa. Tem uma pequena diferença entre os dois que eu ilustro graficamente mais à frente. Mas a grande diferença talvez esteja no fato de que, enquanto a saída desse é um ativo baixo, a saída desse é um ativo alto. Tá bom? A diferença a gente vê graficamente daqui a pouco entre esses dois pinos, que é mínima. Aqui eu tenho um resumo indispensável para o projeto, mostrando a cara do circuito integrado desses 6 CIs, tá? Sendo que os 4 primeiros têm essa cara e os 2 últimos têm essa cara. Aqui uma simbolização, tá? Tentando descrever a distinção entre eles, que pode estar no módulo, no clear ou no tipo de carga. Então, cada um deles pode ser empregado em situação diferente, seja pelo tipo de carga que você quer fazer, se é síncrono ou assíncrono, seja se é um processo cujo módulo de contagem vai de 0 até 9, tá? Que aí seria o módulo 10, ou de 0 até 15, que aí é o módulo 16, seja pela escolha do clear, ou seja pelo processo de contagem, que aqui é só crescente, e aqui pode ser tanto crescente quanto decrescente. Então, essa figura aqui, ela resume todo o conhecimento que a gente tem que ter a respeito dessa categorização desses contadores, tá bom?
Aqui a gente pega um 190, novamente, e vamos ver o diagrama esquemático dele. Novamente alimentado por um pulso de clock. Aqui eu percebo que eu estou colocando zero. Zero, então, significa AP, incremento. O load não está sendo ativado porque entra 1. O CTEM está sendo ativado porque entra 0, aqui a gente viu 1, né? Então aqui entra 0. E aqui inicialmente eu tenho 0, 0, 0 e 0. Aqui eu tenho o min e o min-max, né? E aqui o RCO. O min-max não está sendo ativado, vale 0. O RCO também não está sendo ativado, vale 1. Lembrando que ele é ativo baixo, então por isso esse 1 indica que ele não está sendo ativado, já que o 0 é que indica a ativação desse PM. Ok, então na hora que eu dou um pulso de entrada, com todas essas configurações aqui de entrada, de 0 ele vai para 1. Outro pulso de entrada, de 1 ele vai para 2. Outro pulso de entrada, de 2 ele vai para 3. Outro pulso de entrada, de 3 ele vai para 4. Outro pulso de entrada, ele foi para 5. Então está valendo 0, 1, 0 e 1, que é o valor 5. Mas observem que aqui, de repente, no meio do caminho, eu dou a entrada de load. Na hora que eu dou a entrada de load, observe um valor que eu tenho aqui, 0, 1, 1 e 1. Então, a minha saída de 0 continua em 0, porque realmente aqui foi considerado 0. Já o QC de 1, ele continua em 1, porque ele estava em 1 e aqui sugeriu para ele continuar em 1. O B, a saída B, estava em 0, ela agora vai para 1 imediatamente após o acionamento da carga. Por quê? Porque aqui em B ela fala que tem que ir para 1. E a entrada A, que estava 1, preserva em 1, porque ela já estava em 1, e aqui a entrada pede para ela ir para 1, ou seja, continuar em 1. Então aqui eu tenho uma carga assíncrona. Na hora que ela acontece, imediatamente a saída já é modificada. Aí ela continua na presença de um pulso de entrada, mas ainda ativando a função de carga. Observem que a saída não muda e continua nesse número aqui, que é o número 7. Então, de 5 ele pulou para 7. Por quê? Porque a carga está sendo ativada. Mas no próximo pulso de clock, a carga não está sendo mais ativada. Aí observem que ele vai para o valor 1000, que é 8. Ou seja, de 7 ele foi para 8. Legal, tá bom? Ok. Próximo pulso de clock, ele vai para quanto? 1, 0, 1 e 1, 9. Ou seja, o min-max, que é o último estágio aqui, né? Vai para 1, indicando que é o último estágio. E observem que o RCO também deveria todo ir para baixo, mas ele deixa para ir para baixo só durante o período de clock onde ele vale baixo, onde ele vale alto, ele não coloca. Tá? É só esse que é o pequeno detalhe que a gente tem entre o min e max. Ele só fica na metade de nível baixo do clock ativado. Na outra porção onde o clock está ativado em nível alto, ele ainda não manifesta na saída. Esse é um pequeno detalhe entre eles. Deu outro pulso de clock, aí estava no valor 9, agora ele foi para 0, 0, 0 e 0. Ou seja, reiniciou a contagem dele, foi tudo para 0. Aí, outro pulso de clock, as entradas nada impedem do incremento, incrementou, foi para 1. Outro pulso de clock agora foi para o valor 0, 0, 1 e 0, que é o valor 2. Outro pulso de clock estava em 2. Agora, de 2 ele vai 0, 0, 0 e 1. Espera aí. Então, ele foi de 2, com o próximo pulso de clock, ele foi para 1. Ele decrementou. Sim, ele decrementou, porque justamente nesse período T6 aqui, observem que eu fiz uma mudança no pino de controle down e up. Tá? Ou seja, a partir de agora ele passa a decrementar. Então, aqui vale 1, dá um outro pulso de subida, aí de 1 ele vai para 0, 0, 0 e 0, que é o último estágio. E novamente o min-max é ativado, RCO é ativado, outro pulso de clock, novamente ele vai de 0, 0, observem, aqui está no valor 0, 0, tá? 0, 0, 0, 0. Agora ele foi para 1, 0, 0, 1. Ou seja, no processo de decremento, depois do 0, que é a última contagem, ele reinicia o ciclo de decremento, que é a partir do 9. Então ele faz 2, 1, 0, 9, 8, 7 e assim sucessivamente. Tá bom? Bem, então aqui eu tenho uma ideia de uso desses CIs, só que esses CIs só fazem processo de contagem, tá? Incremental ou decremental. Existem algumas aplicações que fazem outros tipos de contagem, que às vezes não são nem incrementais nem decrementais.
Eu vou pegar como exemplo esse contador daqui. Observem que eu tenho 3 flip-flops. Observem que na entrada JK, o que está entrando aqui? C barrado. A saída barrada do último estágio realimenta o primeiro. Já desse daqui, eu tenho o JK curto-circuitado ligado à saída anterior, essa configuração é clássica. E nesse cara daqui, eu tenho a entrada J ligada nas duas saídas passadas. Mas olha a entrada K. A entrada K dele é realimentada pela saída C. Ou seja, é um contador que não segue o padrão convencional de contagem, tá? De contadores síncronos, que é esse padrão aqui que a gente está vendo na figura, ou seja, um estágio ela é ligado à saída dos estágios anteriores, estando todas elas elaboradas por uma condição de porta E para alimentar a entrada J e K e assim produzir um ciclo de contagem incremental. Na hora que a gente olha para esse cara daqui, a gente simplesmente vê que ele foge do padrão. Significa que ele não é mais incremental e provavelmente também não é decremental. Alan, então como que a gente faz para descobrir como que esse cara está contando? Minha sugestão, use essa tabela. Nessa tabela aqui, a primeira coisa que você faz é levantar as equações booleanas das entradas. Então, vamos pegar, por exemplo, a entrada do flip-flop C, a entrada J e a entrada K. Então, a entrada J do flip-flop C, ele está ligado com a porta E, que nessa porta E entra A e entra B. Então, está aqui, ó, JC, A, AND B. KC, o que está entrando na KC? A saída C. Então, está aqui, ó, KC é igual à saída C. Na B é a mesma coisa, ó, está entrando tanto no J quanto no K a variável A. J, que é igual a K, que é igual a. Tá? Nesse outro daqui, tanto na J quanto na K, nós estamos entrando com a variável C barrada. Tá bom? Eu vou dar um print screen aqui. Vou levar lá para o Paint. E aqui vamos tentar resolver rapidamente esse mistério. Como que é o processo de contagem desse cara aqui em específico? Ok, vamos imaginar que o presente estado dele seja 0, tá? Então, aqui, 0, 0 e 0. Aí, aqui, você vai preencher depois. Quais são todos os estados possíveis que esse cara pode assumir? Aí, a tabela. A tabela é verdade. 0, 1, 2, e assim sucessivamente. Todos os 8 estados possíveis. Eu vou fazer só para o primeiro para a gente entender. Então, quando eu iniciar meu CI, imaginemos que originalmente ele tem a sua saída C, B e A, o valor 0. Quando eu der o próximo pulso de clock para me levar no próximo estado, qual que é o valor que ele vai? Então, vamos colocar aqui. Quanto que vai valer a JC? Olha, quanto que está em A e em B? Em A e B, eu tenho 0 e 0. Então, o que que eu vou ter na minha entrada JC? Quando é 0 e 0, eu vou ter 0. Quanto que é na minha entrada KC? Bem, quanto que vale o C? 0. Então, eu vou ter 0. Quando eu tenho 0 e 0 na entrada JK do flip-flop C, o que que acontece com o estado dele? Não muda. Então, de 0 ele continua em 0. Tá bom? Mesma coisa, tem que repetir aqui para esse cara. Quanto que vale o A? O A vale 0. Então, JB e KB valem 0. Uma entrada 0 e 0 em J e K produz uma mudança? Não. Então, se ele estava em 0, assim continua em 0. Já na entrada JAKA, é o C barrado. Quanto que vale o C? 0. Inverte, vale 1. Então, aqui eu tenho, tanto na entrada JA quanto KA, 1 e 1. O que que faz? Ele comuta. Então, quanto que estava valendo o flip-flop A? 0. Comutado, vai para 1. Então, aqui eu percebo que esse meu contador, de 0, o próximo estágio dele, após uma entrada de clock, é 1. Eu vou repetir todas essas avaliações para cada um dos possíveis estados. Vamos fazer mais uma.
último estado, de 1, 1 e 1. Para onde que esse cara vai? Vou trocar de cor, tá? Quanto que vale A e B? A e B valem 1 e 1. Então, JC vai valer 1. Quando JC vale 1, vamos olhar agora também o KC. O KC, a variável que está entrando nele, é C. Quanto que vale C? 1. Então, ele também vale 1. Ou seja, eu tenho 1 e 1 na entrada J e K do flip-flop C. O que ele faz? Vai comutar. Quanto que valia o C? 1. Então, qual que é o próximo estágio dele? 0. Tá bom? Novamente, agora vamos para o JB e para o KB. Está falando que é A, tá? Está falando que é A. Quanto que vale meu A? 1. 1. Tá? Então, aqui vale 1. Então, se está entrando 1 em KB, 1 em JB, o que ele faz? Comuta. Quanto que ele vale? 1. Então, de 1 comutando para o próximo estágio seria 0. Por fim, JAKA, C barrado. Quanto que vale o meu C? 1. 1. Ótimo, tá? Inverte vai dar quanto? 0. 0 em J e K do flip-flop A vai produzir alguma mudança? Não. Ele estava em 1, continua em 1. Ou seja, quando o meu contador está no estado 1, 1 e 1 e acontece um pulso de clock, ele vai para o estado 0, 1. Ok? Então, através dessa análise, a gente consegue levantar todo o diagrama de estados do meu circuito. Então, 1, 1 e 1, ele vai para 1. Quando eu estava 0, 0 e 0, ele vai para 1. Então, pelo preenchimento daquela tabela mostrada anteriormente, a gente consegue destacar todo o diagrama de transição de estados do teu circuito contador, mesmo que ele não seja circuito convencional, qualquer que ele seja, tá? Isso é para analisar um circuito, tá, já produzido. E para nós construirmos o nosso próprio circuito. Aí uma tabelinha muito importante que você tem que ter é essa tabelinha daqui, tá bom? Essa tabelinha daqui, a gente vai ter que montar o nosso próprio circuito. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Tem um exemplo aqui, tá? Para indicar de qual valor deve passar para qual valor. Aí a gente tem uma sequência de passos, mas antes vamos ver. Quando eu quero passar um flip-flop do estado 0 para o estado 0, o que eu tenho que entrar na JK dele? Eu posso entrar 0 e 0, ou eu posso entrar 0 e 1. Aqui vocês podem perceber que aqui sempre é 0, aqui pode ser 0 ou pode ser 1, para esse caso aqui específico. Então a gente coloca X, porque X significa don't care, ou seja, tanto faz, não importa. Já para ele sair de 0 para 1, aqui quais seriam as possibilidades? Eu colocar 1 e 1 ou 1 e 0. Ou seja, que sempre tem que ser 1, aqui não importa, pode ser 0 ou pode ser 1. Então, novamente, don't care. De igual maneira, a gente repete para as outras duas possíveis combinações. Aqui é de 0 para 0, aqui é de 0 para 1, aqui é de 1 para 0, aqui é de 1 para 1. Então, com base nessa tabelinha daqui, a gente vai conseguir montar o nosso contador aleatório, tá? Vamos pegar a sequência de procedimentos aqui. Primeira coisa, você deve determinar o número de flip-flops da sequência de contagem. Então, aqui ele está contando de 0 para 1, para 2, para 3, para 4. Observem que de 4 ele volta para 0 e depois para 1, ou seja, ele reinicia a contagem. Então, quantos estados nós temos aqui? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 estados. Com 5 estados, seriam necessários quantos flip-flops? Com 2 flip-flops, eu consigo 2 estados. Com 3 flip-flops, eu consigo 8. Então, aqui seriam necessários 3 flip-flops. Segundo, desenho o diagrama de transição de estados dele. Então, aqui eu estou vendo de 0 vai para 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4, de 4 volta para 0. Mas pode acontecer que no momento que esse seu circuito é inicializado, ele inicializa no valor 5, 6 ou 7. E eu quero que esses estados transitórios, se eles acontecerem no processo de energização do seu circuito, eles vão para o 0. É o que a gente chama de autocorretor, tá? É a previsão que nós colocamos no projeto de que esses estados
tá? Se acontecerem durante o processo de energização, eles vão direto para um determinado estado, aqui o zero, e depois que ele entra nesse estado, ele vai ficar indefinidamente transitando entre esses 5 estados aqui ilustrados na figura, tá? Essa figura é importante, porque ela dá uma visão geral sobre qual que deve ser o comportamento do seu contador. Observe que a contagem aqui não é tão aleatória assim. 0, 1, 2. Vou dar um exemplo aqui de uma contagem que, a princípio, seria aleatória. Imagina que eu tenho um semáforo aqui e outro semáforo aqui, os dois participam de um cruzamento, tá? Tá norte e sul, outro tá leste e oeste. Bem, considerando que nesse eu tenho, vamos pegar só luz vermelha, tá? E verde. Vou colocar verde aqui como G do inglês green, tá? Você poderia considerar todas as outras cores, que seriam a inserção aqui do laranja, mas só para simplificar, eu vou colocar esse daqui também de vermelho, esse daqui também de verde. Só que esse aqui eu vou dar o número 1, índice, no índice, né? Índice 2, índice 2. Qual que seria o circuito que controlaria esses dois semáforos? Seria um contador, tá? Como que seria esse contador? O primeiro estado dele, aqui eu tenho 4 lâmpadas para controlar. Eu vou considerar que essa é a primeira lâmpada, essa daqui é a segunda lâmpada, essa daqui é a terceira lâmpada e essa daqui é a quarta lâmpada. Estou fazendo isso no mouse, então por isso que a letra está saindo feia, mas vamos lá. Vamos considerar um estado inicial, ou seja, esse cara está vermelho, esse cara está vermelho e esse cara daqui está verde. Então vamos lá. Vou colocar aqui então, esse cara vai estar vermelho, a luz 2 tem que estar apagada, tá bom? Esse cara aqui também tem que estar apagado e esse outro cara aqui tem que estar aceso. Ou seja, esse estado é representado por essa figura. O próximo estado, qual que seria o próximo estado? Deixa eu aproveitar isso daqui, vou trazer para cá. Mas o próximo estado ocorreria quando? Ixi, eu tenho que aprender esse paintbrush, hein? Tá simples não, mas vamos lá. Vamos ver se vai me permitir colorir aqui. Ah, permite, então tá bom. Bem, ocorreria quando? Quando esse cara vai para verde, aquele cara vai para vermelho. Então, esse aqui seria 0, tá? Esse cara valeria 1, esse cara valeria 1 e esse cara aqui valeria 0. Então, aqui eu tenho uma transição desse estado para esse estado, e depois desse estado, voltaria aquele outro estado. Aqui eu tenho um diagrama de contagem só de 2 estados. Então, se a gente fosse representar por um número binário, que número seria esse? Tá? Esse daqui seria o número 1, 2, 4. Esse seria o número 9. Tá bom? E esse seria o número 6. É um contador que fica contando entre 9 e 6. É lógico que originalmente aqui eu teria os meus estados transitórios, vários. Vários, 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 vários. Na hora que o meu circuito for energizado, o meu contador, como ele tem 4 flip-flops aqui, ele poderia inicializar em tudo valendo 0, ou seja, todas as luzes apagadas. Mas eu poderia, logo em seguida, colocar ele nessa configuração. Ele poderia valer 1, que são 4 flip-flops, então tem 16 combinações possíveis. Aqui eu considerei só 2, tem outras 14, ou seja, aqui tem 14 estados temporários. Eu poderia mandar tudo para essa configuração. Tudo. Bom, e depois que ele entra nessa configuração, ele fica entre esses dois estados. Na hora que eu introduzir a luz laranja aqui, vocês vão ver que vão dar um pouquinho mais de estados, mas eu não introduzi ela aqui só para simplificar a explicação e não tomar muito tempo. Ok, aí eu mostrei uma ideia de um contador que conta de 9 até 6. 9, 6. O módulo dele é 2. Ele não é nem incremental, nem decremental, porque ele pula entre dois estados, o 9 e o 6. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Aí, para projetar esse cara, vou nem pegar essa tabela daqui, vamos direto para essa daqui. Eu já pego o estado atual e qual seria o próximo estado. Então, naquele caso do meu contador, aqui eu colocaria o valor 9 e aqui eu colocaria o valor 6. E aqui eu colocaria o valor em seguida 6
e depois o valor 9 em binário. Lembrando que lá é 4 bits, aqui é 3. E aqui eu pegaria todos os meus outros 14 estados e mandaria tudo por valor 9. Preencheria tudo aqui com o valor 9. Tá? Aí, com base, que seria essa tabela daqui. Aí, com base na definição do estado atual e próximo estado, eu defino quais são as entradas que eu tenho que colocar no flip-flop C, no flip-flop B e no flip-flop A. Por exemplo, o flip-flop A, ele tem que sair do estado 0 e ir para o estado 1. Quais são as entradas do flip-flop A, as entradas JK, que eu devo colocar para ele sair de 0 e ir para 1? Então, vamos olhar a tabela lá. De 0, tá, para 1 é essa linha, ó, de 0 para 1. Então, tem que colocar um X. Ok. De 0 para 1, eu venho aqui e coloco um X. Está aqui um X. E vou preenchendo isso, pessoal, ó, de 0 para 0, ó, do flip-flop C, ele está no estado 0. Quando dá um pulso, vai para o próximo estado, ele continua em 0. De 0 para 0, qual que é a combinação que eu tenho que ter na entrada JK? 0x. Então, de 0 para 0, eu tenho aqui 0x. Depois de preenchido tudo isso daqui, eu tenho que achar o meu circuito para o KA, o meu circuito para o JA, o meu circuito para o KB, meu circuito para o JB, a mesma coisa para KC, a mesma coisa para JC. Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entradas, porque são 3 flip-flops. Então, eu tenho que fazer o circuito dos 6. Geralmente, a gente utiliza mapa de Carnot para isso. Então, estou pegando o caso aqui do JA. Está aqui o JA, ó. Então, observem a saída dele aqui. Foi posta aqui. Eu pego a entrada de JA, perdão, qual que é o circuito que gera essa tabela verdade? Monto o diagrama de Carnot nele, descubro qual que é o circuito equivalente, e aqui ele descobriu que aqui dá para formar um quarteto, se eu utilizar bem os don't care. E o que esse quarteto tem em comum não é A, tá? O que esse quarteto aqui tem em comum é o C barrado. Então, o circuito é C barrado. Vamos olhar lá para JA? Então, JA, aonde que está a saída dele? C barrado. Então, esse contador que eu ilustro aqui na figura tem esse circuito daqui. E através dessa técnica, a gente consegue montar um contador que vai de qualquer valor para qualquer valor. Não utilizando circuitos comerciais, como aqueles que eu mostrei anteriormente, tá? Circuitos do padrão MSI, mas sim utilizando circuitos discretos, flip-flop e as portas lógicas assim necessárias e determinadas por essa parte aqui de projeto. Ok? E agora, por fim, para terminar essa parte, eu vou mostrar aqui uma outra aplicação de circuitos, tá? Envolvendo flip-flops, que seriam os tais registradores. Ali nós mostramos que os flip-flops, dependendo da forma de ligação, eles produzem um padrão de contagem, que pode ser ou incremental, ou decremental, ou até mesmo aleatória, conforme nós observamos aqui. Mas outra aplicação muito comum para flip-flops é para registradores. Um nome muito utilizado para pessoas que estudam, por exemplo, programação mais abaixo nível ou principalmente microcontroladores ou microprocessadores. Toda hora o professor fala, coloca o dado no registrador tal. Então, o que é o registrador? Registrador é um conjunto de flip-flops ligados de alguma maneira. No caso aqui, a gente percebe a ligação aqui, uma ligação que a gente vai chamar por hora de serial, para armazenar dados. Pode ser JK, tá? Ou pode ser D. Não interessa muito. Que tipos de registradores que nós temos? Quando a entrada de dados é paralela e a saída é paralela, ou quando a entrada é serial e a saída é serial, ou uma combinação de ambos, como, por exemplo, a entrada paralela, saída serial, ou entrada serial e saída paralela. Vamos ver aqui alguns exemplos? Vamos começar pelo 174, que ele é uma entrada paralela e saída paralela, muito utilizados. Aqui eu tenho a simbologia do meu circuito e aqui eu tenho a representação dele interna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é de 6 bits. Então, ele consegue armazenar 6 bits.
Eu tenho registradores de 4 bits, de 8 bits, tá? Até de 16 bits eu tenho. Mas a gente pegou esse daqui porque é um contador de 6 muito conhecido. Você pode usar só 4 bits, não precisa utilizar os 6. Observem as entradas. Então, aqui eu coloco o dado de entrada e aqui eu tenho o dado de saída. Mas o dado que está aqui na entrada só vai ser gravado nele e mostrado na saída depois, naturalmente, que eu der um sinal de clock pulse, CP, representado aqui por esse cara daqui. Essa porta inversora vai cancelar com essa daqui. Aqui não é uma inversora, aqui é uma indicação que é uma borda de descida, tá bom? Então, como esse daqui vai cancelar com esse, é como se a gente imaginasse que isso fosse uma borda de subida. Ou seja, toda vez que eu der uma borda de subida, aqui vai virar uma porta de descida, vai entrar no pino de clock, ele vai pegar o valor na entrada e vai simplesmente jogar na saída. O MR, observem que é o pino de clear, ou seja, quando ele dá uma pulsada MR baixa, aqui está indicando que é baixa, aqui a gente pode ver que realmente ela é baixa, está limpando o registrador, você está reiniciando ele, no sentido, estou zerando. Agora, como é que faz para gravar um dado? Então, coloca o dado aqui, dá um pulso de clock, na hora que você der um pulso de clock, o dado vai ficar aqui na saída. Mesmo que eu altere essa entrada, ela nunca vai mudar a saída, desde que eu não dê outro pulso de clock. É como se o pulso de clock fosse um comando. Grava essa entrada, joga aqui e deixa ela quietinha. Ela só muda se eu der um outro comando de gravação, o pulso de clock, ou um comando de limpeza ou inicialização desse registrador. Então, nesse caso, ele está gravando dado, entrada serial, saída serial. Aqui eu tenho um exemplo de um cara de entradas e saída serial. Embora ele seja versátil, ele também consiga entrada paralela e saída serial. Mas vamos dar uma olhada para ele. Comercialmente, ele é conhecido como 166, aqui 166, né? Aqui está a carinha dele. Vamos ver como é que ele poderia funcionar? Ó, aonde que entra o dado? Aqui, nesse pino. Tá? Nesse pino daqui, que a gente está chamando aqui de SER. Tá aqui, entrada serial. Então, eu coloco um bit aqui. Coloquei um bit aqui. Ele também poderia fazer entrada paralela. Tá? Ele também poderia fazer entrada paralela. Através desse pino daqui é que eu consigo ver se ele consegue fazer uma entrada paralela ou não. Ok? Esse SH é de shift, ou seja, deslocar, e esse LD é de load. Load é pegar o valor que está aqui, jogar em todos os flip-flops aqui. Mas beleza, vamos considerar só o caso de shift. Aí o shift eu coloco 1, inverte, dá 0. Quando eu coloco 0, eu matei essa porta, todas essas portas aqui. Ou seja, o que está sendo colocado aqui não interessa. Coloquei 1, inverteu, foi 0, e inverteu de novo, foi 1. Então, ele habilita essa porta, essa porta, essa porta, essa porta, e assim sucessivamente. Se aqui eu coloco bit 1, então aqui eu tenho bit, end, 1, vai dar bit. Como essa porta foi morta por esse pino daqui, aqui vale 0. Bit, OR, bit pode ser 0 ou 1, tá? OR, 0 vai dar bit, ou seja, o valor que está aqui, ele aparece aqui. Então, quando a pessoa for lá e der um pulso de clock, supondo que o inibidor de clock seja 0, esse é um pino que a gente utiliza para inibir clock, ou seja, para matar o sinal de clock. Então, vamos considerar que aqui é 0, tá bom? Já que eu não quero matar o sinal de clock. Na hora que eu der um pulso de clock OR 0 vai dar um pulso de clock. Ou seja, ele vai pegar o dado que está aqui, vai jogar aqui na saída. Tá bom? Na hora que eu der outro pulso de clock, o que, que vai acontecer? Esse pulso de clock, observem que ele chega em todos, ele é síncrono, tá? Chega em todos. Esse cara vai pegar essa saída e vai jogar para ele, ou seja, do bit anterior. Eu estou no meu segundo pulso de clock. Então, aqui pegou o bit 1 e traz para cá. E vai pegar esse cara e vai trazer para cá. Ou seja, após eu dar 6 pulsos de clock, o bit vem para cá, depois vem o primeiro bit, depois vem para cá, 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 chegando no último. Ou seja, eu tenho que colocar o dado serialmente aqui. Para cada bit que eu colocar, tem que dar um correspondente pulso de clock para ele ir deslocando, shift, até chegar na saída, o primeiro bit. Para mim, ter os 6 bits que entraram aqui, eu teria que dar 12 pulsos de clock. 6 para carregar
perdão, 11, e mais outros 5 para pegar o último bit e trazer para cá, depois trazer para cá, depois trazer para cá, e assim sucessivamente. Tá bom? De igual maneira, nós temos outros, tá? Como entrada paralela e saída serial. Então, o comportamento é bastante parecido. Esse daqui é um exemplo de entrada paralela também e saída serial. Bastava picar o pino de load, ele pegaria todos os bits que estão aqui, carregaria aqui. E depois eu daria cada pulso de clock, um bit diferente apareceria aqui na saída dele. Aqui está a saída dele. Então, ele tem como entradas essa entrada paralela, essa entrada serial, esse pino de controle indicando se é uma entrada serial ou entrada paralela, o pino de clock ou pino que mata o clock e o pino de clear que limpa o registrador. Como aqui nesse caso aqui é entrada serial, a gente colocaria os bits serialmente aqui e aqui eles sairiam um por um toda vez que eu desse um pulso de clock acompanhado da respectiva entrada de bit. Aqui, para pegar um dado paralelo e ver ele saindo serialmente, você pode usar o 165 ou até o 66, só que utilizando para isso o pino de load. Okay? Então, uma dinâmica é parecida com a anterior, não vou nem explicar. Aqui já é a entrada serial e a saída paralela, que também é muito parecida com essa, com a diferença. Observem que a saída, por exemplo, desse flip-flop, ele entra no outro. Já nesse caso aqui, a saída do flip-flop, ele também entra no outro, mas é puxado um fio, um curto-circuito, que coloca aqui atrás. Então, aqui eu tenho a entrada de bit serial, aqui eu tenho a entrada do pulso de clock, e aqui eu tenho o comando de reset dele. Ou seja, eu coloco um desses pinos aqui, no caso, em VCC, no outro eu coloco o bit que eu quero, e aí, no primeiro pulso de clock, o bit vem para aqui. No segundo, ele vem para cá e está aqui disponível. No terceiro, ele vem para cá e está aqui disponível. No quarto, ele vem para cá e está aqui disponível. No quinto, ele vem para cá e está disponível. O quinto está aqui, no quinto bit, no quinto pulso de clock. Mas o 4 também já está aqui, o 3 também está aqui, o 2 e o 1. E aí ele vem se deslocando serialmente. 6 flip-flops, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é de 8 bits, perdão. Ou seja, eu tenho que colocar um bit, um pulso, segundo bit, segundo pulso, terceiro bit, terceiro pulso, oitavo bit, oitavo pulso. Ou seja, depois de 8 pulsos de clock, para cada um colocando o respectivo bit, aqui eu tenho o meu dado já paralelo. Tá? Isso é muito interessante para você converter um sinal serial em paralelo e vice-versa. Bem, e para concluir, agora é concluir mesmo, eu tinha esquecido, existem alguns contadores, tá, de deslocamento, registradores de deslocamento, que às vezes o pessoal utiliza em aplicações particulares. O primeiro deles é em anel. Observe a ligação. Ele pega a saída de um, liga no outro flip-flop Q, isso também é comum, tá? Só que agora ele pega o último estágio e realimenta. Olha o processo de contagem que eu gero aqui. Olha o processo de contagem. Ou seja, em algum momento esse bit seta, aí esse bit vem para cá, o outro zera. É como se um dos dispositivos, inicialmente, eu setasse ele como 1, os outros eu setasse como 0. E ele vai deslocando. Tá? Ora para esse flip-flop, ora para esse. A mudança, lógico, que acontece com o pulso de clock. Depois, ora para esse, depois, ora para esse. Então, observem, aqui ele está no flip-flop 3. Na hora que eu dou um pulso de clock, ele vai para o flip-flop 2. Outro pulso de clock, ele vai para o flip-flop 1. Outro pulso de clock, ele vai para o flip-flop 0, que é esse daqui. Outro pulso de clock, ele volta aqui para o flip-flop 3. Então, o segredo é inicializar um desses flip-flops, e a gente aprendeu inicialização, né? É só usar um circuito com um resistor e um capacitor e uma porta inversora, ou, aliás, perdão, duas portas inversoras. Ou nem precisa das duas portas inversoras, é só para quadrar o pulso, mas é interessante que as tenha. Mas, enfim, você inicializa como qualquer um desses daqui valendo 1, os demais tudo valendo 0. E aí esse bit ele vai começar a deslizar ou escorregar entre esses flip-flops. Um segundo tipo de contador, o pessoal chama de anel torcido ou de Johnson, e aqui a gente tem o estado de transição deles. Observem, começa no 0, e aqui realmente, qual que é a grande diferença entre ele? Pega a saída de um, liga no outro. Pega a saída de um, liga no outro. Só que aqui eu não realimento pela saída, não. Eu realimento pela invertida. E nesse caso, todo mundo aqui tem que começar em 0, tá? Aí na hora que você liga ele, vale todo mundo 0. Na hora que você passa o primeiro pulso de clock, se essa saída vale 0, essa vale 1. Então 1 vem para cá.
Aí esse cara já começa a valer 1, 0 e 0. Próximo pulso de clock, esse 1 vem para cá, mas ele realimenta aquele 1 de novo, valendo 1, 1 e 0. Próximo pulso de clock, 1, 1 e 1. Só que aqui, como vale 1 aqui agora, que vai valer 0. Ou seja, no próximo pulso de clock, aqui ele recarrega como 0. Está aqui o 0. 0, 1, 1. Tá? Após o push clock, ele vai zerando. Zerou tudo, reinicia o processo de setagem novamente. Então, observem que vai setando casa por casa, que setou a última casa, as duas últimas casas, as três casas. Agora ele vem setando. De seta, né? Ou reseta a última casa, as duas últimas casas, as três últimas casas. E assim ele fica por todo esse processo. Pessoal, e é isso. Estamos aqui encerrando o conteúdo teórico da prova. Agora vamos fazer muito exercício para treinar toda essa série de conhecimentos. Tá joia? Vamos lá então para a próxima aula, que seria a nossa aula de exercícios. Mas por hoje é só isso mesmo.